Hoje é o Dia Internacional da Mulher. E eu quero fazer uma homenagem especial a todas as mulheres que fizeram a história e que mudaram a história. Especialmente hoje também é comemorado o dia da festa de Purim, que foi instituído por uma mulher que está na Bíblia, a Rainha Esther, ou Hadassah. Mas, primeiramente, a mulher mais importante da minha vida, que merece essa honra, essa homenagem, é minha esposa, pastora, no momento certo, na hora certa, sempre presente, fazendo a obra de Deus, especialmente aquele trabalho que só a mulher sabe fazer, né? Aquela articulação política dentro de casa e também dentro da igreja. Eu amo minha esposa e quero hoje pedir que Deus abençoe e agradecer pela sua vida. Dizer que sem ela eu não poderia estar aqui e jamais poderia também estar fazendo a obra do ministério sem que ela estivesse ao meu lado. Tenho também uma nora que é pastora, e a pastora Cláudia. Então aqui vai a minha homenagem, a pastora Cláudia, desse dia especial também. A minha filha Gabriele também já nasceu com uma missão no coração, uma unção especial. A minha mãe que me levou para Cristo, e eu fico muito grato a Deus, tenho que agradecer por essas grandes mulheres na minha vida. Mas quero falar um pouquinho da Rainha Esther. Esta mulher, ela saiu da vida como uma pessoa humilde, pobre, escrava, e Deus a chamou para um momento muito especial, quando ela se transformou numa rainha. Aconteceu na Pérsia, o rei Assuero naquela época, quase 500 anos antes de Cristo, ele assumiu a Pérsia, e aquele homem, aquele rei, era muito firme nas suas decisões, redutível nas suas leis, difícil de lidar, e tinha uma lei que era proibido mulher chegar, mesmo a rainha não poderia se aproximar dele sem que ele chamasse. A pena era a morte. E surgiu uma situação muito delicada. Um judeu chamado Mardoqueu, que era um homem temente a Deus, ele foi injustamente acusado pelo primeiro-ministro Hamã. Ele foi acusado e perseguido por causa da sua fé. Então o primeiro-ministro cria um complô, leva intrigas ao rei, acusando os judeus de ladrões e malfeitores, e que tinham leis diferentes das deles, sua religião era outra. E com 10.000 talentos de prata ele conseguiu a pena de morte para Hamã, o seu inimigo, e também para todos os judeus. A pena de morte, que era o enforcamento, como é hoje, lá ainda, na Pérsia, antiga Pérsia, que hoje é o Irã. E a Rainha Esther, ela no momento se assustou, e o Mardoqueu disse: você precisa interceder diante do rei. E ela disse: mas a pessoa que se aproximar do rei morre. E então aquele homem de Deus disse uma frase célebre, solene, e disse: não pense que você está nesta posição privilegiada que você vai escapar. Quem sabe se não foi para esta hora que Deus te chamou, para esta hora, para este tempo, Deus te colocou aí para você interceder. Então a rainha, sentindo o peso da responsabilidade, ela disse: então, reúna todos os judeus que estão em Susana, capital da Pérsia, e jejue por mim, e eu vou entrar na presença do rei. Se eu perecer, pereci. Eu vou fazer a minha parte. E aquela mulher humilde, simples, com uma flor, uma pessoa tão suave, serena, frágil, entrou na presença do rei e conseguiu o favor do rei. Com seu charme, com seu perfume, com seu jeito feminino, conseguiu o que os homens não poderiam conseguir. Então, o rei foi a favor da rainha, e
ouviu a sua petição e ela denunciou o primeiro-ministro e o seu plano de destruir o povo dela, e ela conseguiu salvar todo o seu povo e ser lembrada hoje como uma heroína, uma mulher que saiu lá de baixo, de nada, de quase nada, como escrava, pleiteou, entrou no campo político, e no momento que os homens eram enganados pelo primeiro-ministro, ela o denunciou diante do rei e tornou-se a rainha mais lembrada entre o povo judeu. E ela instituiu uma festa que dura até hoje, a festa de Purim, que é comemorada exatamente neste Dia da Mulher, dia 8 de março desse ano. Não é por acaso. Deus está nos mandando uma mensagem que uma mulher nesse momento pode salvar a humanidade, pode salvar as pessoas, pode salvar aqueles que são injustiçados. Eu me lembro hoje também da Dilma Rousseff, nossa presidente, que também saiu de baixo, passou tantas lutas. Eu comparo ela com a rainha Esther, uma mulher escolhida pelo povo de Deus, porque a Dilma foi escolhida pelo povo cristão, não é? Para estar lá nessa posição. E eu quero então solicitar a Dilma. Dilma, muitos homens já tentaram, neste momento, conversar, convencer, visitaram até mesmo o embaixador do Irã, para tentar livrar um homem da morte. Este homem é um pastor, este homem evangélico, foi preso por sua fé. Ele não é um ladrão, ele não é um bandido. A ONU já interveio a favor dele, a ONU já fez petições, a União Europeia também já mais de 2, 3 anos estão lutando pelo pastor que está lá, exatamente onde era a Pérsia, lá no Irã, onde a pena de morte também por enforcamento espera este homem. A história da Bíblia se repete. E eu sinto no meu coração que a nossa presidente Dilma é a pessoa correta para interceder diante das autoridades do Irã. Também nós tivemos o nosso presidente Lula, que no passado também manteve relações com o Irã e isso não foi por acaso, eu creio que foi uma providência de Deus. Hoje, alguns homens que estão tentando interceder pelo Youssef, eles não foram bem-sucedidos. Assim como no passado, Deus levantou a rainha Esther. Eu creio, presidente Dilma, que eu estou aqui também como um homem de Deus, lhe dizendo, para esse momento Deus te levantou. Se te calares nesta hora, a solução vai vir de outro lugar, de outro lado, mas Deus te escolheu para esta hora. Para esta hora você foi levantada. Faça isso. Dilma, mulher de Deus, escolhida por Deus, rainha, uma posição privilegiada por Deus. Interceda por este homem, porque não é só ele que vai morrer. Se ele morrer, sua família morre, a sua igreja também, e milhares de cristãos também morrerão. E chegará um dia que nosso país, que é 95% cristão, também vai estar na mira dessa pena de morte, dessa sentença de morte. Então hoje é teu dia, dia da mulher, dia da nossa presidente, interceder a favor de uma pessoa injustiçada, longe da sua casa, longe do seu país. Quem sabe Deus não quer tornar nossa presidente lembrada em toda a história, a mulher que intercedeu e salvou uma vida. E como diz o Talmud, quem salva uma vida, salva o mundo. Salvar uma vida é salvar o mundo. Dilma, Deus quer te honrar e honrar as mulheres desta época, como honrou a rainha Esther. Para esta hora, creio que Deus te chamou.
Mulheres que estão ouvindo esta mensagem, não se calem. Entre, interceda nesta hora. Aquilo que os homens não conseguiram fazer, as mulheres farão nesta época. A mulher também representa a igreja de Jesus Cristo. A igreja não pode se calar numa hora em que há uma perseguição enorme contra o cristianismo. Ela não é só no Irã, ela chegou também no Brasil. No Rio Grande do Sul já tiraram as imagens cristãs de lugares extremamente importantes, como nós vimos em notícias nesses dias. Também hoje se persegue uma psicóloga cristã, Marisa Lobo, por se intitular cristã. O que está acontecendo com o nosso país? Não pode continuar. Eu apelo às mulheres, eu apelo à presidente Dilma, interceda pelo povo cristão nesta hora. Por esta hora, Deus chamou. Deus abençoe a nossa presidente, Deus abençoe as mulheres do nosso Brasil, Deus abençoe a Marisa Lobo nesta hora de lutas e perseguições, Deus abençoe a minha esposa pastora e todas aquelas mulheres que hoje lutam e batalham pelo reino de Deus. Que Deus use vocês numa hora muito especial para interceder pelo povo de Deus. Feliz Dia das Mulheres. Shalom. Feliz festa de Purim. Que Deus realmente transforme toda tristeza em alegria. Em nome de Jesus.